Prosseguindo nos trabalhos, eu vou convidar o doutor defensor público Arnaldo Goldenberg, tá? E ele tem um currículo muito interessante. Ele é professor da Faculdade Nacional de Direito, UFRJ, colega da professora Fabiana, defensor público de classe especial aqui no estado do Rio de Janeiro, e ele é ex-presidente da FESUDEPERJ, salvo engano meu, é a escola da defensoria, não é isso? Exato. Isso. E o tema que ele vai nos brindar aqui com seu conhecimento é o seguinte: os juros bancários sob o controle dos julgados repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Tá? Doutor Arnaldo, o auditório é seu. Muito obrigado. Agradeço imensamente, desembargador Jean Albert, a oportunidade de apresentar esse tema, aqui depois de tantos excelentes expositores que trouxeram temas tão relevantes, né? Estou vendo aqui muitos dos meus alunos aqui da Faculdade Nacional de Direito, né? A quem aqui trago aqui homenagens por estarem aqui, né? Também amigos aqui da Defensoria, né? Professores aqui, do professor Plínio, da Universidade Federal Fluminense. Homenageio aqui a todos e já começo dizendo que ingressei na Defensoria Pública, sou do concurso 92, ingressei em 93, e diretamente no Núcleo de Defesa do Consumidor. E ao longo desses 30 e tantos anos de Defensoria Pública, sempre estive ligado a causas do consumidor. E esse tema dos juros, né, sempre foi um tema com o qual eu tive que lidar, né? E, por isso, nesse nosso simpósio de 35 anos do Código de Defesa do Consumidor, né, eu trago aqui as experiências que vivenciei ao longo da evolução desse tema nos tribunais, né? Enfrentamos, durante essas décadas, muitas questões que abordaram de forma diferente e buscaram tratar sobre o ângulo de diversas oportunidades e com pontos de vista diferentes, até que chegamos a repetitivos que fixaram, de certa forma, a apreciação do tema. Por isso, eu trago essa temática para que seja debatida, né? E isso desde aquela primeira época em que começamos a debater, ainda no primeiro juizado do consumidor, aqui do Rio de Janeiro, que foi lá na Rua Buenos Aires 309. Na ocasião, o Rio de Janeiro só tinha 3 juizados. O primeiro, que foi em Nova Iguaçu, depois um aqui na Dom Manuel e depois o do consumidor na Rua Buenos Aires 309, específico para a matéria. E depois, enfim, se fragmentou e difundiu por todo o estado do Rio. Mas eu não sei se conseguiu já abrir aí o slide, que ele estava com certa dificuldade, por isso me chamou. De qualquer forma, podemos passar aqui, porque eu tive o cuidado de imprimir com essa dificuldade aí da abertura do slide. A inteligência sobrepõe a inteligência artificial. Bom, não há problema não. Nós tivemos aí ao longo dessa matéria algumas fases em que elas foram enfrentadas. O nosso Código Civil, né, de 16 tinha uma livre pactuação a partir da ideia de que o Código Civil permitia, né, a fixação em até 6%, mas a lei da usura acolhia o dobro da taxa legal e no artigo 1262 previa que, por cláusula expressa, ou seja, exigia, né, o contrato previsse a fixação abaixo ou acima da taxa legal
com ou sem capitalização. Né? Ah, sim, já abriu. Por favor, direto para a página 6 do slide. Pode ir pulando até a página 6. Aí, né? Vê se está começando. Deixa eu ver aqui. Isso. Bom, então, dizendo aí, né, que é possível fixar com ou sem capitalização, né, e no limite de 6%, em combinação com a lei da usura, né, você tem no Código Civil a possibilidade de 16 de fixar-se com bastante autonomia, né, e sem a ideia ainda da abusividade dos juros. Né. E aí, nessa época, em dezembro de 63, veja que nós tínhamos o Código Civil de 16, a lei da usura, Decreto-Lei 22.262 de 33, né, e veio a súmula 121 de 1963 para estabelecer que era vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada a partir da lei da usura, que proibiu contar juros sobre juros, desde que, né, essa proibição fosse inferior a 1 ano. A possibilidade de contar, né, o dobro da taxa de 6% estava no artigo 1º da lei da usura. No slide seguinte, por favor. Isso. Muito bem. A Lei 4595 de 64 é o que rege o sistema financeiro nacional até hoje, recepcionada pela nossa Constituição como uma lei complementar, e prevê, né, ao Conselho Monetário Nacional, segundo as diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República, né, limitar sempre que necessário as taxas de juros. Essa limitação não existe porque não há uma lei específica que limite as taxas de juros. Sobreveio, em 76, a súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, as disposições do Decreto 22.626 de 33, ou seja, né, a lei da usura, não se aplicam às taxas de juros e outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas e privadas que integram o sistema financeiro nacional. Portanto, né, as limitações da lei da usura não se aplicam às instituições financeiras. De qualquer forma, a súmula 121, que diz respeito, né, à capitalização dos juros por período inferior a 1 ano, né, estas disposições continuavam incidindo para as instituições financeiras. Somente a limitação da taxa de juros que não se aplicava. Era essa a interpretação. Veja que até aqui nós tínhamos argumentos para questionar a limitação dos juros. Aí vínhamos então para a ideia do que era o argumento do anatocismo. Por favor, a tela seguinte. Bom, questionávamos nestas ações judiciais, e estamos falando de uma evolução ao longo desses anos, né, a possibilidade de limitar os juros. Até então não se falava em abusividade da taxa, não se falava em percentual dessas taxas de juros contratuais. Entendam que, quando a gente fala desses juros, nós estamos falando dos juros remuneratórios dos contratos bancários. Estamos falando daqueles juros convencionais,
Esqueçam a ideia dos juros legais, aqueles juros previstos pela mora das obrigações contratadas. Estamos falando aqui dos juros remuneratórios nos contratos, nos mútuos bancários. Bom, a ideia do anatocismo é a reiteração dessa capitalização, a ideia da aplicação dos juros compostos, aqueles juros que se aplicam uns sobre os outros, né? E é isso que incide para questionar a incidência na forma da súmula 121, até que em 2000 foi editada na MP 1963 de 2000, depois reeditada como 2170-36 de 2001, o artigo 5º, que diz: nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização dos juros com periodicidade inferior a 1 ano. Esta inserção do artigo 5º nessa MP veio numa MP que tratava de recursos da Caixa do Tesouro Nacional. É aquilo que se costuma dizer que é a inserção de um jabutizinho numa MP para dar aos bancos a possibilidade de capitalização dos juros, porque a MP, na realidade, tinha outro objetivo, né? A partir dessa MP de 31 de março de 2000, a capitalização por período inferior a 1 ano passou a ser possível nos contratos bancários. Então, a chamada, né, impossibilidade de juros compostos, né, nos contratos bancários em periodicidade inferior a 1 ano, por incidência da súmula 121 do Supremo, deixou de existir a partir da vigência desta MP de 31 de março de 2000. Então, todos os argumentos que nós vínhamos utilizando, e daí a evolução, né, da aplicação de todas aquelas normas que a gente vinha utilizando para combater a incidência de anatocismo, né? Então, parou de poder questionar esses juros compostos que espiralavam as dívidas, né, num coeficiente que transformava a dívida numa crescente que fazia que constituísse aí um valor muitas vezes astronômico em pouco tempo. Então, essas questões nos transformaram em operadores que buscavam rever todo o pensamento sobre o que fazer com essas ações que vinham sendo ajuizadas e que já estavam em andamento. De modo que... Bom, passa, por favor, o próximo slide, né? Ainda tínhamos que pensar nessa questão que estava sendo, por demais, levantada em todas as ações judiciais, que era, na época, a incidência do artigo 192, parágrafo 3º da Constituição Federal, que trouxe, na sua redação original, uma limitação a 12% ao ano, né? Essa limitação, né, era questionada em muitas das nossas ações, e essa regra da Constituição Federal, se seria autoaplicável, se seria de eficácia limitada, se dependeria de lei complementar ou não, se questionou durante muito tempo.
Aí veio a emenda constitucional número 40 e revogou o parágrafo 3º do artigo 192, que dizia que não poderão ser superiores a 12% ao ano as taxas de juros reais. Contudo, ainda ficava a dúvida: o que fazer entre 1988 e 2003, enquanto vigorou essa limitação, esse parágrafo 3º, até que o Supremo, enfim, julgou, né, e editou a súmula vinculante número 7, dizendo que o parágrafo 3º do artigo 192 tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar. Portanto, nunca houve nenhuma lei que limitasse as taxas de juros reais. Na verdade, a 4595, que rege o sistema financeiro nacional, né, embora diga que compete ao Conselho Monetário Nacional editar e limitar, né, as taxas de juros, esta norma nunca chegou a existir com uma limitação efetiva. O que há, na verdade, é um controle do sistema financeiro, e esse controle é exercido pelo Banco Central, que fiscaliza e coleta os dados do sistema financeiro, buscando todos os produtos e todas as taxas praticadas, né? Bom, por favor, a próxima tela. No julgamento da ADI 2591, né, o Supremo deixou isso bem claro, ao decidir que ao Conselho Monetário Nacional incumbe a fixação, desde a perspectiva macroeconômica, da taxa básica de juros praticável no mercado financeiro, e que ao Banco Central do Brasil está vinculado o dever-poder de fiscalizar as instituições financeiras, em especial na estipulação contratual das taxas de juros por elas praticadas no desempenho da intermediação de dinheiro na economia, né? E essa é a ADI, na Ação Direta de Constitucionalidade 2591. A próxima tela, por favor. Bom, essa próxima tela traz, na verdade, os links aonde o Banco Central do Brasil tem as taxas por produto e por período, né? O que a gente pode fazer é, em cada espécie de contrato, baixar o rol das instituições financeiras, né, a lista de cada período, você pega lá por mês e por data, por semana, por dia, né? Para cada tipo de produto, você vai lá, consignado, crédito direto ao consumidor, empréstimo garantido, e pega todas as instituições com todas as taxas praticadas daquele período, e como é uma tabela de Excel, você tem que fazer a média de todos aqueles produtos, e a partir desse cálculo você obtém a taxa média de cada espécie de produto que é negociado no mercado financeiro. Portanto, para buscar a taxa média de cada produto, de cada produto financeiro, você tem que ir nessas tabelas do Banco Central e fazer a apuração da média de acordo com o período. Se você tem um contrato que você quer pegar a partir de que período de contratação, então você tem que pegar pela espécie de contrato e buscar o período contratado, e ali baixar a tabela daquele período e fazer a média de todas as instituições financeiras e comparar, fazer o cotejo da taxa praticada naquele contrato com a taxa média praticada por todas as instituições que produziram aquele mesmo contrato, para fazer a comparação com a taxa média. A próxima tela, por favor. Bom, as primeiras súmulas que tratavam da taxa média são de 2004, que diziam
que a comissão de permanência não era potestativa, desde que calculada pela taxa média de mercado. Bom, e os juros remuneratórios não acumuláveis com a comissão de permanência são devidas no período de inadimplência à taxa média de mercado. Com base nessas duas súmulas, à época, quem aqui lembra disso, muita gente começou a fundamentar que a taxa média devia ser o balizador para todos os contratos, que as revisões contratuais deveriam ser todas com base na taxa média, porque o Superior Tribunal de Justiça baixou nessas duas súmulas o entendimento de que a taxa média seria, a partir desses entendimentos, né, o regulador dos contratos de mútuo financeiro. Porém, não era bem essa, né, a rácio do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, né? Na verdade, o Superior Tribunal de Justiça estava apenas dando o primeiro julgamento, estava dando uma sinalização do que seria o seu entendimento sobre a aplicação da taxa média, que iria depois, né, vir a ser firmado nos repetitivos 24 a 36. E vieram outras súmulas para tratar do que seria realmente a abusividade dos juros. Primeiro, a 382, para dizer que os juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indicavam a abusividade, né? Enfim, na comissão de permanência, que não poderia ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios, o 530, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada por ausência de pactuação pela falta de juntar instrumento, aí aplica-se a taxa média. 539, 541, também nesse mesmo sentido, na falta de pactuação expressa e na falta de previsão do contrato. Essas duas súmulas aqui estão em consonância com os temas 233, 234 e 247. Vamos passar para a próxima tela? Bom, a taxa média acabou sendo utilizada como elemento para estabelecer, né, o percentual de juros a ser aplicado no contrato que não estivesse com a taxa expressamente prevista no contrato. Na falta de um contrato que contivesse a taxa expressamente prevista, e isso não era incomum, olha, eu quero dizer para vocês que peguei muitos e muitos processos que o contrato vinha assim. O desembargador deve lembrar, né, que o percentual de juros será a média de mercado, será a taxa de mercado, será aquele que o banco praticar no mercado. Tínhamos muitos casos assim. E aí, essa variação de mercado ficava a critério da instituição financeira. Então, nós tínhamos cartões de créditos que flutuavam de acordo com a vontade da instituição financeira, tínhamos cheque especial, principalmente contratos de cheque especial, que flutuavam de acordo com a vontade da instituição financeira, contratos que flutuavam de acordo com a vontade da instituição financeira. Para esse tipo de contrato, que não vinha expressamente a taxa previamente ajustada entre as partes, estes temas e estas súmulas caíam muito bem, porque era obrigatório. O artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, mesmo antes da modificação da 14181, já previa dessa forma, já exigia que o contrato viesse com as cláusulas
expressas da taxa, tanto a nominal como a real de juros, né? E a 14.181 ainda passou a exigir o CET, o custo efetivo total, discriminado, tanto antes da contratação como depois da contratação, né? Então, de modo que a parte hoje, o consumidor tem o pleno direito de saber, diante do direito de informação, de transparência, previamente qual é a taxa que ele vai ter e todos os encargos que ele vai ter no seu contrato. E os temas 233 e 234, e o 246 e 247, exigem que o montante dos juros remuneratórios seja consignado no instrumento e que, na ausência dessa expressa previsão, se aplique a taxa média, que é a solução, porque, efetivamente, a taxa média acaba sendo a forma da justa composição na ausência de uma taxa contratual, né? E é evidente que, se na ausência dos juros reais constarem no contrato, mas tendo uma taxa menor, aí vale a taxa menor. Também diz isso na tese firmada, né? Bom, agora, a comissão de permanência, no tema 52, firmado em 2011, está na tela seguinte já, diz que se aplica para o período de inadimplência, né? O que é o período de inadimplência? Você tem dois momentos contratuais. Um, enquanto o mútuo está se desenvolvendo, né, com as prestações sendo adimplidas pelo consumidor, e o outro para o período de inadimplência. Só que aí há uma questão interessante que muita gente não se dá conta. Quando o mútuo vence com inadimplência do consumidor, se você pega o total das prestações que já tem juros embutidos e sobre esse total aplica o vencimento antecipado e volta a cobrar juros já com o vencimento antecipado, que já tem juros embutidos, volta a cobrar, a partir daquele momento, novos encargos, novos juros, você está cobrando juros sobre a parcela de antecipação ocorrida que já tinha juros contabilizados. Você está aplicando duas vezes os mesmos encargos, embora a comissão de permanência diga que você tem que cobrar no período de inadimplência os mesmos encargos, os mesmos percentuais para o período de normalidade do mútuo. Só que se você antecipou todas as parcelas para o vencimento antecipado, para voltar a cobrar no período de inadimplência, essa antecipação tem que fazer, né, a antecipação como se fosse para liquidação antecipada, fazendo a retirada dos juros futuros para, dali em diante, voltar a cobrar os juros do período de inadimplência, porque, se não fizer dessa forma, você cobra duas vezes os juros. Essa é uma observação importante em qualquer cálculo de parcelas de inadimplemento, né? Vamos agora para o slide seguinte. Enfim, chegamos aqui no tema que é de importância para entender o atual momento das questões que dizem respeito à abusividade dos juros. Bom, o RESP, o repetitivo, 1.061.530 do Rio Grande do Sul, né? O RESP dos temas 24 a 36. Bom, esse RESP tem várias alíneas, né? Algumas, na verdade, repetem temas que já estavam decididos em outras, mas a linha D aqui
fala que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórias em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, artigo 51, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do caso concreto. Aqui, o repetitivo fala da possibilidade de decotar a abusividade de qualquer contrato. Vamos entender aqui, na ratio desse julgamento, o que é o juízo de abusividade. Bom, a taxa média apurada a partir de todas as taxas informadas pelas instituições financeiras ao Banco Central, divulgada de acordo com o produto financeiro específico, não poderia ser o balizador de todos os julgamentos, até porque, como média, não pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isso ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo, aportando que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. Eu sei que eu estou já no meu prazo em dobro, mas... Mas o tema é relevante, tá? E tem um elemento aqui subjetivo no sentido de pessoa. Tá? Tem uma pessoa presente que eu vou identificar agora, é o doutor Marcos Antônio Cordeiro Ribas, que ele é chefe do jurídico do Banco do Brasil aqui no Rio de Janeiro. Então, o tema é muito relevante que o senhor está falando, para nós, para julgamento também, e temos um representante de uma instituição bancária aqui. Então, a prorrogação vai em frente, tá? Pode ir até os pênaltis. E olha que o Léo Jardim é bom nisso, hein? Bom, mas olha aí, já vi, o meu colega Zé Augusto é flamenguista, já viu que aqui pegou um vascaíno, né? Mas olha aí. Mas olha aí. Bom, primeiro eu quero pontuar aqui o seguinte, o próprio tema aqui 24 a 36, né, fala que a partir das taxas informadas pelas instituições financeiras ao Banco Central. Aí eu relembro aqui que eu mostrei aquela tela que tem os links lá do site do Banco Central, onde se coletam os dados de acordo com o produto, né? E é dali que a gente obtém essas informações, baixa a planilha de Excel e tira a média por cada produto, período, de acordo com cada tipo de contrato, né? E como média, não se pode exigir, né, que você tenha sempre um balizador único, porque senão nós teríamos sempre um julgamento por valor fixo, aí deixaria de ser taxa média. Se sempre todos os tribunais decidissem que deveria ser aplicada só a taxa média, nunca mais existiria média, seria um julgamento de valor fixo. Portanto, tem que ter uma faixa de margem para você poder chegar a uma média. Os tribunais partem da ideia que você pode ter, para definir o que é abusividade, um limite acima da média. Quando é que passa a ser abusivo? Quando se distanciar dessa média. E essa abusividade, ela é casuística. Em determinados casos, ela pode ser abusiva ou, em outros casos, a taxa pode não ser abusiva. Vamos aqui compreender quando é ou não abusivo. Agora, ainda na ratio desse julgamento aqui, desse RESP repetitivo, que fixou vários temas, né? Em outra oportunidade, a gente pode até entender por que foram vários temas, mas vamos falar só de juros, então, vamos falar só dessa questão. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável, etc., etc. Bom, considerando abusiva taxas superiores a 1,5 vezes, num voto de um ministro, ao dobro da relatoria do próprio ministro, ou ao triplo do ministro Pádua Ribeiro, da média. Então, aqui a gente tem 3 posições. Um ministro entendeu 1,5 vezes, outro ministro, que pode ser ao dobro da taxa média, e outro
ao triplo da taxa média. Então, vamos aqui. Bom, esses parâmetros para o juízo de abusividade no RESP repetitivo, com esses 3 modelos aqui na ratio decidente, está aqui, ó, a taxa média, a 1,5, o dobro ou o triplo, né? Bom, vamos considerar aqui a fundamentação para esses parâmetros. E eu busquei aqui, né? E no RESP 271.214 do Rio Grande do Sul, o risco de cada operação influi na respectiva taxa de juros, mas o peso desse componente e de outros no custo do empréstimo deve, então, caso a caso, ser justificado pela instituição financeira. O juiz saberá decidir as controvérsias a propósito, se respeitar a racionalidade econômica representada pelo mercado. No RESP 1.035.857, também do Rio Grande do Sul, a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos. E no próprio RESP do repetitivo, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais descaracterizadas a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, artigo 51, parágrafo 1º, fica cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do caso concreto. O que a gente vê aqui é que a matéria está girando em torno do ônus da prova, e é justamente neste aspecto que eu acho que esse RESP não concluiu, não chegou à definição para que o tema fique esgotado. Bom, por que não chegou? Porque, embora o RESP tenha deixado claro que o juízo de abusividade é casuístico, que ele tenha a possibilidade de ser 1,5, o dobro ou o triplo, ele chegou à indefinição de quem é o ônus da prova quanto a estas questões que exigem a comprovação desse juízo de abusividade. Bom, primeiro, que é casuístico, ficou claro, até porque consta lá, a decisão no julgamento repetitivo não acolhe genericamente qualquer dobro ou triplo, mas indica que cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. Quer dizer, não se deve entender que acima de 1,5, qualquer caso, né, pode levar o dobro ou o triplo. Na verdade, 1,5, o dobro ou o triplo, é a fundamentação do repetitivo. Mas quando ultrapassar 1,5, né, é casuístico. Ao juiz cabe analisar cada caso concreto. E assim eu listei aqui algumas razões no que diz respeito ao ônus de provar essa motivação para superar 1,5. Bom, na ausência de fundamentação, né, deve haver uma justificativa razoável para que se comprove a extrapolação para além de 1,5, né? Ou seja, a quem deve caber a prova de se ultrapassar 1,5? Evidentemente, eu defendo que essa prova é do banco, como os custos da contratação, crédito não consignado, comprometimento de renda, ausência de patrimônio, o baixo score de crédito do mutuário, um contrato sem garantia, o risco da operação, os custos envolvidos. Tudo isso
define a taxa de juros. Mas quem deve fazer essa prova é o banco. Sem qualquer prova pelo banco, e o ônus da prova, eu relembro, é do fornecedor. Não preciso reiterar que o consumidor tem a facilitação em juízo, a inversão lá do artigo 6º, inciso 8, do Código de Defesa do Consumidor, e, portanto, essas provas, aliás, são internas do banco, né? Ainda que não houvesse norma específica no Código de Defesa do Consumidor, esse tipo de prova é interna do banco, não é de mais ninguém senão do próprio banco. Não é o banco que tem, não é o consumidor que tem que fazer prova de documentação interna do próprio banco, né? Enfim, a matéria estava definida dessa forma, e eu faria essa apresentação dessa forma antes do dia 9. Aí, dia 9 de setembro, né, já estava com tudo programado para vir aqui para nosso simpósio, para essa palestra. Eu acordo de manhã, como faço todo dia, perco 2 horas lendo todas as notícias de tribunais, né, todos os conjures, etc., e migalhas, etc., né? Aí chega logo, afetado o tema 1378, perante o Superior Tribunal de Justiça, para verificação lá dos temas 24 a 36 e tal, suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil ou de outros critérios previamente definidos como fundamento exclusivo para a aferição da abusividade dos juros. Ponto 2, inadmissibilidade dos recursos especiais interpostos para a rediscussão dos acordos recorridos contra a abusividade ou não das taxas de juros. Eu falei, opa, algum distingues? O que foi isso? Sinalem? O que foi isso? Aí fui ver os processos destacados nessa nova afetação do tema. Todos os 4 da Crefisa, né? Um de Alagoas, um do Rio Grande do Sul, um do Paraná e outro de Minas. Mas todos os 4 da Crefisa. Qual é a peculiaridade da Crefisa? Empréstimo quase sem garantia, ou com garantia nenhuma, ainda anunciam lá. Você tem seu nome no Serasa, no SPC, não tem problema, a gente empresta. Mas aquele juro estratosférico, um percentual altíssimo, com a capitalização, um negócio, o cara pega, sei lá, R$500 e paga 10 mil em um ano, entendeu? É um negócio, aí eu fui ver os 4 processos afetados. Uma coisa interessantíssima, em todos os 4, o ônus da prova é o tema central. Em todos os 4, a Crefisa perdeu por abusividade de juros. Todos os 4 têm questões diferentes, mas o ônus da prova está presente em todos os 4. Em 2 deles, o tribunal se pautou unicamente na taxa média de mercado, sem se atentar para as peculiaridades do caso concreto, uma média que incorpora operações de diferentes níveis de risco, ao concluir pela abusividade, somente com base na taxa média de mercado, se há ao menos possibilidade de revisão da prova pericial contábil. Aqui, diferente do que acontece em muitos casos que a gente briga e defende aqui para tentar a perícia, e às vezes a gente se debate aqui com juízos que indeferem a perícia e julgam improcedente, aqui é a Crefisa tentando obter a prova pericial e não conseguiu, né? Em outro, a comparação entre a taxa pactuada no contrato e a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, no entanto, o entendimento, né, de que a revisão das taxas de juros somente seria admitida em situações excepcionais, observada a abusividade.
e para a Crefisa é consideravelmente maior aquele assumido pelas instituições que não emprestam dinheiro para clientes nesse perfil. E foi exatamente nesse sentido que a Crefisa obteve resultado favorável no julgamento em outro RESP, aqui, que ela fundamenta certamente pela linha C, que é a linha da divergência, né? E porque o caráter abusivo terá que ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando em consideração circunstâncias como custo da captação de recursos no local e época do contrato, valor e prazo de financiamento, fontes de renda do cliente, garantias ofertadas, existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição, análise do perfil de risco de crédito do tomador, forma de pagamento da operação, entre outros aspectos. Quer dizer, aqui a Crefisa fundamentando que os seus clientes têm um risco muito maior ao tomar o empréstimo, o que faz exigir que o spread dela seja maior na hora de vender o dinheiro dela. Portanto, é essa questão que fez com que a Crefisa levasse ao STJ esses 4 casos aqui que foram destacados para fazer aqui uma nova afetação. Finalmente, posso? Finalmente. Posso? Muito bem. Bom, passada essa questão do ônus da prova, eu trouxe mais um tema, só para não deixar de falar nele, porque diz respeito à alteração que houve em 2024, na Lei 14.905, de junho de 2024, que entrou em vigor 60 dias depois, né? E a gente vem falando de sistemas do Banco Central que coletam os dados, que controlam todas as operações dos bancos financeiros e que permitem que, com isso, haja, né, até a apuração da taxa média, que haja até por parte dos consumidores a possibilidade de ingressar em juízo buscando a revisão, a alegação de abusividade na taxa contratual, etc. Mas aqui, né, a gente teve, na Lei 14.905, uma tremenda, né, fragilidade nessas garantias de tentar até sustentar a possibilidade de rever, porque o artigo 3º, a 14.905, foi aquela lei que mudou o sistema dos juros, daqueles juros que não são esses juros aqui contratuais, não, mas sim aqueles juros da mora, aqueles juros da taxa Selic, etc. Mas ela inseriu aqui um artigo 3º que diz que a lei da usura não se aplica às obrigações contratadas entre pessoas jurídicas, né, títulos de crédito de valores mobiliários, instituições demais instituições autorizadas pelo Banco Central, fundos de clubes de investimento, né, sociedades, enfim, empresas que podem ser criadas por meio do sistema de pejotização, né, só para contratar, e até é um sistema que pode fragilizar naquela questão do combate à agiotagem, né, a pessoa pode fazer um término na possibilidade até desse controle, e faz com que o sistema todo se fragilize nesse sentido. Os juros ficam sem controle nenhum e acabam nem podendo ajuizar uma ação por conta dessa falta de controle, dessa abusividade dos juros. Era isso, só para encerrar, dizendo que esse rol aí de exceções foi aumentado com essa lei. Muito obrigado, me perdoem o excesso aí de tempo, mas usei a minha prerrogativa do prazo em dobro, como todo e qualquer defensor público. Muito obrigado. Bom, eu vi que o nosso convidado, doutor Arnaldo, ele preparou uma palestra muito bem cuidada, de uma profundidade muito grande, ok?
E esse assunto é dia a dia nas câmaras de direito privado. Então, não tinha sentido eu ser super rigoroso com ele, tá? Quando ele preparou um material muito bom e a plateia está tendo acesso a um estudo que vai ter um resultado concreto de utilização no dia a dia dos julgamentos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, estamos aqui para produzir conhecimento e conseguimos isso com a palestra do Arnaldo. Tá? Desde já, eu agradeço e explico que, como eu vi a profundidade que você estava desenvolvendo o tema, Arnaldo, eu fiz vista grossa aqui ao cronômetro. Ok? Muito obrigado.